e daí fala que tudo é estresse, tudo é ansiedade e tudo mais. Eu vou falar um pouquinho sobre a fisiologia da ansiedade, mas para chegar nesse ponto eu tenho que falar sobre educação. Uma coisa anda lado a lado, ou seja, nós somos educados, querendo ou não, para ser pessoas, não para ser, não é o objetivo da educação, é tornar-se ansioso, mas a nossa educação é ansiogênica. Por que isso? Eu falo isso da fisiologia. Eu falo isso porque você ficar sentado numa cadeira, hiperativando, dando atividades mentais e cerebrais, sem dar vazão ao corpo, alguma atividade física, você vai ficando com o corpo predisposto a uma fisiologia da ansiedade. Que no seu ápice, no auge disso, é a crise de pânico. É você aumentar a frequência cardíaca e não ter o que fazer com aquele coração que está bombeando sangue para toda a região. Essa região, esse direcionamento de sangue geralmente está indo para o sistema nervoso central, que aumenta a frequência dos pensamentos, aumenta a atividade cerebral e aumenta, às vezes, a sensação de informações, coisas que temos que resolver, a paranoia mental, a nossa atividade, quando a gente não está conseguindo dar vazão com atividades laborais, atividades de trabalho, atividades de interação social, onde a gente consiga produzir, gastar energia física e tornar aquele pensamento em alguma solução física. Física eu digo não necessariamente física corporal, mas pelo simples fato, às vezes a física social, se você pertence a um grupo e você serve a esse grupo e você tem uma razão social ali e você se sente satisfeito em contribuir com esse grupo, você tem uma resposta física. Principalmente, a física que eu digo fisiológica, de circulação sanguínea no corpo, principalmente em relação ao fenômeno de você se sentir pertencente a esse grupo. O fato de cada vez que você serve ao grupo, ou trabalha para alguém, ajuda alguém, é útil, você vai sentindo aquela sensação humana de que você pertence a esse grupo, que esse grupo lhe quer bem. Isso faz via hormonal, ocitocina, faz a liberação de uma série de hormônios do seu corpo que produz vasodilatação periférica, diminui a sua frequência cardíaca, faz o peristaltismo funcionar e que são coisas que são ansiogênicas. Elas diminuem as crises de ansiedade. A pessoa saliva melhor, a pessoa gosta mais de ter relações sociais, então a vida fica num ritmo um pouco mais lento. Falando um pouco mais sobre isso, para você ter uma noção dessa fisiologia da ansiedade, uma pessoa que, por exemplo, tem aumenta-se a taxa de problemas cardiovasculares e desfechos cardíacos quando você está com uma baixa coerência cardíaca. O que é coerência cardíaca? Coerência cardíaca é como você tem o ritmo do batimento da frequência cardíaca, a distância entre essas ondas. Se a distância é sempre a mesma, por incrível que pareça, a mesma distância entre as ondas, você tem uma chance de ter um problema cardiovascular, um desfecho, um infarto, um AVC maior. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você sempre está da mesma maneira, se você sempre está vivendo de uma maneira quadrada, regular, dominada pelo sistema nervoso central, que supostamente acredita controlar tudo, você tende a ter mais ansiedade, esse perfeccionismo, essa tendência a fazer as coisas de uma maneira sempre regular e que nos é demandado na escola. Nós temos que acertar tudo. O fato de acertar tudo, de ser perfeito, de estar tudo perfeito para então a gente entregar um trabalho como se tivesse sempre aquele observador externo, aquele avaliador, que a gente aprende muito no colégio, o avaliador vai dizer qual é a nota, então eu tenho que tirar tal nota. Então existe um certo e errado muito definido, a vida não é assim. Mas a ansiedade, ela anda lado a lado com essa noção de perfeição. Por isso que algumas pessoas, quando tem que se expor, e tem que se expor ao quê? A avaliação do outro. Você está colocando em jogo a questão do princípio, aquele princípio do pertencimento. Eu tenho que fazer tudo certinho para pertencer ao grupo. Eu tenho que estar todo regradinho para pertencer ao grupo. Isso vai influir na minha coerência cardíaca. Eu vou ficar sempre
batendo naquela ansiedade, naquele ritmo constante. E a vida não é assim, a vida é feita de erros. A vida é feita de erros, de oscilação. A vida, quando eu falo a vida que interage com o outro. Porque a partir do erro, o outro se vê em você. E às vezes, uma coisa mal acabada, uma coisa, ela consegue motivar mais a participação dos outros do que uma coisa hermeticamente perfeita. É isso que eu quero falar. A gente não está aprendendo a lidar com o inacabado. E esse inacabado dá relaxamento, esse inacabado dá intimidade, esse inacabado dá proximidade, entendeu? Isso é humano, isso é movimento. O inacabado permite o movimento do outro para que ele se aproxime daquilo. Se tiver tudo perfeito, não tem nem o que fazer. Qual é a graça? Qual é a graça, quando eu digo qual é a graça, do que você vai rir? Do que você qual a surpresa fisiológica, entendeu? A graça tem a ver com a surpresa fisiológica, essa oscilação que o corpo tem. E essa oscilação é boa. Uma hora você se apaixona, outra hora você ri, outra hora você chora, ou seja, a sua coerência cardíaca está perfeita, porque uma hora a sua frequência cardíaca bate assim, ó, pim, 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 fazendo uma tarefa. Daqui a pouco você tem uma demanda do corpo, uma demanda emocional, a sua frequência vai fazer tim, 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 e daqui a pouco vai fazer tim, 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 tim. E essa loucura, essa variabilidade, por incrível que pareça, como o nosso corpo não é matemática não, essa variabilidade quer dizer, existe uma coerência entre a demanda do coração e a fisiologia, a demanda do seu corpo. Uma hora ela precisa de coisas no sistema músculo-esquelético, então vai bater mais forte para atingir a periferia. Outra hora a coisa está mais tranquila e está mais calma, então ele vai levar um peristaltismo um pouco mais cadenciado, um batimento para o peristaltismo visceral. Assim é a vida, essa loucura, essa coisa assimétrica, essa coisa bagunçada, essa coisa que gera surpresas, que gera interesse, que gera envolvimento, que gera coisas inacabadas. A gente tem que aprender isso no colégio, senão a gente fica sentado numa cadeirinha com a mesma frequência cardíaca, da mesma maneira, e a gente começa a ficar uma população, ele é hiperativo. Não é que ele é hiperativo, talvez ele seja muito inteligente e tenha vontade de se envolver com outras coisas, talvez ele seja apaixonado pela vida, pelo conhecimento, pelas outras coisas que motivam, né? A única coisa na nossa sociedade hoje que não mudou é a educação. A educação não muda nunca, meu Deus do céu. E a educação hoje com um monte de informação, como é que você consegue botar uma criança dentro de uma sala de aula hoje? Eu também não sei, estou com um filho pequeno, estou querendo descobrir, mas na minha vida foi difícil passar por isso tudo. Eu fiz tudo o que fiz, estudei tudo o que estudei e nunca me senti bem no colégio. Terminei meu doutorado e nunca me senti bem. Não existe espaço para criatividade, não existe espaço para inspiração, para interação. Existe espaço para perfeição hermética. Eu tenho que fazer tudo como se é o melhor, como deve ser feito. Isso é ruim. Então, de vez em quando, a gente vai contornando isso para quê? Para que a gente consiga dar uma risada, para que a gente consiga ver a bagunça e não se identificar assim, isso faz parte, eu sou ruim. Essas coisas vão introjetando, essas crenças vão introjetando, e essas crenças são as que pairam na nossa cabeça quando a gente entra em modelo de coerência cardíaca, o relógio batendo, a cabeça começa a bater com essas ideias, e aí o pânico vem, eu não presto para nada, eu não sou útil, e isso vai gerar com essa coisa visceral do pertencimento, e isso daí é muito, muito forte para nossa sociedade, uma sociedade que vive com depressão, uma sociedade que vive com ansiedade, uma sociedade que não se permite, às vezes, errar. Falo muito nisso nos meus cursos. Errar é importante errar. E às vezes através de um erro que a coisa linda acontece, a coisa linda do encontro, a coisa linda de uma conversa, de uma outra pessoa que completa aquilo que você falou. Valeu? Vou parar de falar. Abraço, meus queridos. Até mais.